No dia seguinte, Cenália recebe no seu gabinete a visita das duas estudantes amigas de Alice, Beatriz Sanches e Clara Botelho. As duas jovens caminham hesitantes pelo corredor do DPCF. Beatriz Sanches segura um pequeno envelope de papel pardo contra o peito, enquanto Clara Botelho olha para o chão, com os olhos vermelhos e o semblante de quem finalmente pode respirar sem o peso de um segredo sufocante. Quando chegam à porta do gabinete do detetive Marcos Cenália, Beatriz bate de leve na madeira. Cenália, erguendo a cabeça dos papéis de encerramento. Podem entrar, gurias. Sentem-se. As duas sentam-se nas cadeiras de madeira em frente à mesa. O silêncio dura alguns segundos, quebrado apenas pelo barulho distante do movimento da delegacia. Beatriz, com a voz trêmula, mas firme. Detetive, a gente soube da exumação. Soube que a verdade sobre o Júlio e sobre a gravidez da Alice finalmente veio à tona. A gente veio aqui porque, em 2018, quando tudo aconteceu no prédio abandonado da UFRGS, a gente teve tanto medo. A promotora Fernanda abafou tudo na época, e a gente achou que o nome da Alice ia ficar manchado para sempre. Clara, limpando uma lágrima que escorre pelo rosto. O senhor foi o único que não desistiu, Cenália. O único que ouviu a dona Margarida, que não se curvou para o status daquele padre nem para a mãe dele. A Alice era nossa melhor amiga. E ver o nome dela limpo, ver que o mundo agora sabe que ela foi uma vítima e não a culpada. Isso não traz ela de volta, mas tira uma pedra do nosso peito. Beatriz coloca o envelope sobre a mesa de Cenália. Beatriz. Nós achamos essa foto semana passada, guardada num livro da faculdade. É do nosso primeiro ano na UFRGS. A Alice está sorrindo, como ela era antes de cruzar o caminho do Júlio. A gente queria que o senhor ficasse com uma cópia para o arquivo do caso, para que o DPCF lembre do rosto dela, e não só do relatório do laudo. Cenália pega a foto com cuidado. Na imagem amarelada, 3 jovens sorriem no pátio do campus central, sob a sombra dos ipês. Cenália, olhando para a foto e depois para as duas. O trabalho da polícia só tem sentido quando traz a verdade para quem ficou. O Júlio usou a farda, a batina e o sobrenome da mãe para se esconder, mas a justiça alcançou a memória dele. A Alice não é mais uma estatística esquecida num processo arquivado. A história dela agora está contada do jeito certo. Ele guarda a foto na primeira página do dossiê final. Cenália. Agradeço pela coragem de vocês, gurias. Podem ir em paz. O caso está encerrado. Clara e Beatriz se levantam e apertam a mão calejada do detetive com gratidão profunda. Ao saírem do gabinete, a sensação é de que a luz do sol que entra pela janela finalmente ilumina cada canto sombrio daquele processo. A infância manchada repousa na gaveta de aço do DPCF, não como um mistério sem solução, mas como uma prova de que a verdade, por mais tempo que leve, sempre encontra o seu caminho. A neblina baixa típica do fim de tarde cobre a grama úmida do cemitério municipal de Brotóvia. O silêncio do Campo Santo é quebrado apenas pelo som abafado dos passos firmes sobre a brita. O detetive Cenália aproxima-se da lápide recém-feita de Júlio Alcântara. Ele veste seu terno cinza ajustado, o chapéu marrom e carrega na mão esquerda sua cuia de mate com a bomba fumegante, enquanto a direita segura a maleta de couro. Para por um instante diante da pedra, lê o nome gravado e respira fundo, deixando escapar um vapor branco no ar frio. Sem pressa, apoia a cuia sobre a mureta ao lado e foca o olhar na inscrição, iniciando o acerto de contas definitivo com o passado. Cenália, com a voz firme, grave e cortante, ecoando entre as cruzes, pois é, Júlio. Acabou que o teu destino terminou aqui, debaixo dessa terra fria em Brotóvia, enquanto eu continuo carregando o peso de ter que desatar os nós que você deixou frouxos a vida inteira. Eu não vim aqui para te santificar, padre. Você sabe muito bem que a nossa história não começou no confessionário daquela igreja. Cenália dá um passo à frente, ajustando os óculos, a expressão dura revivendo cada marco da trajetória de ambos. Cenália, começou lá em 1996 e 1998, no Beco do Chaparral. Naquela época, você achava que brincar de excluir os outros e jogar a culpa nos ombros dos
Outros não teria preço. Eu fui o moleque marcado, o que levou a fama de estragar as coisas na vila, o que ficou de fora da tua festa de aniversário e engoliu a seco a hostilidade de gente como o Nego Bruto. Você ria, Júlio. A sua infância foi limpa à custa da mancha que deixava nos outros. O detetive ergue ligeiramente a cabeça, lembrando-se do cheiro de mato e pólvora, com um brilho severo nos olhos. Cenália, e passou o tempo, mas a tua mania de flertar com o abismo continuou a mesma. Chegou 2006, lá no exército. Quando eu te flagrei no meio daquela mata junto com o Brutus usando cocaína, você achou que a farda ia cobertar a tua podridão. E a resposta de vocês foi agressão, a tentativa de me quebrar fisicamente para calar quem viu a verdade. Mas a farda só mostrou quem era quem, eu segui a linha da lei, e vocês dois escolheram a sarjeta. Cenália cruza os braços, respirando fundo antes de tocar no ponto mais doloroso do percurso. Cenália, até que o tempo girou de novo. 2018, nos arredores da UFRGS. Eu de farda da brigada, fazendo patrulhamento, e você lá, bancando o estudante de filosofia cercado por suas companhias, fingindo que o mundo girava ao redor da tua erudição e das tuas ilusões acadêmicas. E foi justamente nesse teu círculo, nessa tua órbita corrompida pelo tempo, que a tragédia desagou de vez. A voz de Cenália embarga levemente na rigidez, carregando o peso máximo da investigação. Cenália, mas o que me traz aqui hoje, Júlio, o que realmente não me deixa fechar esse caso em paz, é a Alice. Ela não tinha nada a ver com as tuas culpas de infância, com a tua cocaína no exército ou com as tuas crises existenciais de filosofia. Ela era só uma guria apanhada no fogo cruzado das tuas mentiras e do ódio cego do Brutus. Você pecou por omissão, pecou pelo silêncio, e permitiu que a vida dela fosse destruída porque você não teve a hombridade de encarar os teus próprios monstros antes que eles viessem te buscar no altar. Cenália silencia por alguns segundos. O vento balança a aba do seu chapéu. Ele olha fixamente para a lápide, pega sua cuia de mate, dá um gole solitário e conclui com um sussurro cortante. Cenália, a justiça dos homens fez o seu trabalho. O Brutus está trancado, a promotora tentou latir mas foi posta no seu devido lugar, e a teia desmoronou. Mas a verdade, Júlio, essa ficou comigo. Descanse em paz se puder. Porque aqui fora, as cicatrizes do chaparral continuam ardendo. A tarde no cemitério João 23, em Porto Alegre, é cinzenta e abafada, o ar pesado carregando o cheiro de terra úmida e flores envelhecidas. Diante de um túmulo simples de granito polido, com a inscrição Alice Guimarães, de 1998 a 2018, estão parados o detetive Cenália, Beatriz Sanches e Clara Botelho. Beatriz, com seu cabelo comprido e ondulado, e Clara, de cabelo curto e cacheado, estão visivelmente emocionadas, os olhos marejados, segurando as mãos uma da outra. Elas estão ali para se despedir, para tentar encontrar um fechamento. Cenália, em seu terno cinza habitual e chapéu marrom, mantém-se em pé, ereto, com a expressão dura e contida de quem carrega o peso de uma vida inteira de investigações. Ele não chora, mas a sua postura revela uma tensão profunda, uma culpa que ele não consegue esconder por trás da rigidez de sua profissão. Ele carrega a cuia de chimarrão, apoiando-a na borda da lápide. O silêncio é profundo, quebrado apenas pelo canto distante de um pássaro e pelo farfalhar das árvores. Após um longo momento, Cenália se aproxima mais do túmulo, inclinando-se ligeiramente, como se falasse diretamente com Alice. Cenália, com a voz baixa, grave, contendo um soluço interno, Alice, desculpa. Eu sei que desculpa não conserta o horror que você viveu, nem a dor que você carregou, nem a vida que foi tirada de você tão cedo. Mas eu preciso dizer isso em voz alta. Eu sinto muito. Cenália faz uma pausa, fechando os olhos por um segundo, a imagem daquele dia em 2018 vindo à sua mente. Cenália, eu me culpo amargamente pelo dia em que encontrei vocês nos arredores da UFRGS. Você estava lá, cercada por ele e por suas amigas, rindo, cheia de vida. E eu vi o Júlio. Eu sabia quem ele era, eu conhecia a podridão que ele carregava desde o chaparral. Mas eu não fiz nada. Não me aproximei, não avisei,
Não protegi. Eu estava de farda, fazendo meu trabalho de rotina, e deixei passar o monstro que estava bem na minha frente. O detetive abre os olhos e fita a lápide, a emoção transbordando em suas palavras. Cenália, eu te vi naquele dia, Alice. Cheia de planos, de sonhos. E agora você está aqui. E o crime perverso que ele cometeu com você, o estupro, a gravidez. A violência de um homem que se escondia atrás da batina, mas que nunca deixou de ser o mesmo moleque cruel que eu conheci na infância. Aquele dia, em 2018, eu falhei com você. E essa culpa, ela não me deixa em paz. Eu passei a vida investigando, buscando a verdade, mas a verdade que me persegue é que eu poderia ter impedido parte da tua dor, se tivesse olhado para você com os olhos que o meu dever exigia. Cenália se ajoelha, colocando uma mão sobre a lápide fria. Cenália, eu espero, eu rezo, que onde quer que você esteja, você encontre a paz que a justiça dos homens não conseguiu te dar. E que o teu sofrimento não tenha sido em vão. Eu prometi, a mim mesmo e à tua mãe, que faria tudo o que estivesse ao meu alcance para que a verdade viesse à tona, para que o padre Júlio e Brutus pagassem por tudo o que fizeram. Eu cumpri a minha parte na investigação. Mas o peso do "e-se" nunca vai sair dos meus ombros. Descanse em paz, Alice. E saiba que você não foi esquecida. Fim do caso.